De pé na leitura do testamento, o marido mal conseguiu conter um sorriso. Mas assim que ouviu o aplauso atrás dele, empalideceu ao ver Camila. Mercedes adorava passar por aquela encantadora joalheria. 5 degraus abaixo, um pequeno porão, e lá estava, pura magia. Um vendedor idoso e sofisticado, não uma jovem distraída com pouco entendimento das nuances da joalheria, a recebia com mostruários cheios de peças sobre veludo preto e bordô. Era impossível resistir a comprar algo. O charmoso consultor, com aparência de professor escandinavo, sempre sabia o que oferecer à sua cliente habitual. Ele sorriu ao vê-la no balcão agora. Chegou na hora certa, querida. Ontem recebi novas joias de elite, não produzidas em massa, mas feitas à mão. Este é o tipo de peça onde os diamantes e esmeraldas parecem pálidos em comparação. Veja como esses ornamentos aparentemente simples exibem pedras semi-preciosas. Observe como a liga de joalheria feita para parecer prata as realça. É simplesmente fantástico. Que encanto! Mercedes desfrutou segurando um pingente com ametistas na palma da mão, passando os dedos pela superfície de um anel de ágata negro como carvão, e admirando o azul de um lápis lazuli que coroava um pingente em uma corrente longa. E então, de repente, ela viu o conjunto, brincos, um pingente e um elegante anel de turquesa em um engaste de prata. Combinavam perfeitamente com os olhos azuis de Mercedes. E essa pedra em particular a atraía, os tons vibrantes do céu e do mar com manchas pretas eram considerados um amuleto pelos conhecedores. Mercedes havia lido em algum lugar sobre a propriedade única da turquesa: se havia problemas por perto, a pedra escurecia. E se tudo estivesse bem, ela se tornava de um azul claro e nítido. Quão verdadeira era essa informação, ela não sabia, não havia tido nenhum infortúnio significativo em sua vida. O pingente e a pulseira de turquesa que já possuía nunca precisaram escurecer. Depois de pagar pelas joias, Mercedes correu feliz para casa. Seu marido, Salomão, havia insinuado no dia anterior que para seu 3º aniversário de casamento, ele havia preparado uma surpresa incomum para sua amada esposa. Essa noite, ela descobriria qual poderia ser. Mercedes chamava seu 2º marido de sua escolha consciente. E por que não? Uma empresária precisava estar plenamente consciente do que acontecia ao seu redor. Fábio Bento, seu primeiro amor e marido, foi uma escolha tola. Quando chegou o momento, durante seus anos universitários, de encontrar um companheiro estável, ela se resignou à necessidade e agiu. Esportista, musculoso e não muito brilhante, Fábio era o candidato perfeito para um amante. Mercedes mal teve tempo de deixar sua bolsa sobre a mesa e tirar os sapatos antes de se encontrar no quarto. Após seu interlúdio apaixonado, iriam à cozinha cozinhar o jantar juntos. Depois, Fábio se desligaria na frente do computador, enquanto ela voltava apressadamente para suas anotações. Com sua mente matemática, Mercedes passava pelos números como um esquilo quebrando nozes. Ninguém em toda a faculdade de economia podia se comparar. Fábio mal se formou em seu Instituto de Engenharia Automotiva e Rodoviária. Por muito tempo, Mercedes nem conseguiu fazer com que ele explicasse exatamente qual era sua carreira: estaria lidando com estradas ou automóveis. Seu marido a olhava com amor e desejo, assentindo para a mesa onde colocava outro pequeno buquê de flores em um vaso. Estava cheio de cavalheirismo e romance. E mais uma vez a levaria para o quarto em questão de minutos. Já não importava que profissão seu querido marido havia escolhido ou se ele se formaria. O tempo diria. Em amor e paz, passou um ano. 2 estudantes despreocupados se aproximavam da luz no final de seu túnel acadêmico quando Mercedes engravidou. Foi então que sua vida idílica parou abruptamente. Náuseas matinais, fadiga constante, mudanças de humor, Mercedes se transformou de uma esposa tranquila em uma fúria. Seus hormônios dançavam sobre o túmulo de suas notas estelares. O semestre de inverno estava em perigo. A gravidez não foi nada interessante para Mercedes. Os médicos da clínica davam de ombros, repetindo que todos os seus exames não mostravam nada normal. No entanto, ela se sentia horrível, tanto física quanto emocionalmente. Fábio estava entediado, já que sua jovem esposa se recusava a se juntar a ele no quarto sob qualquer circunstância. Em vez disso, ela ansiava por combinações estranhas de alimentos, limões, arenque em conserva com cebolas cruas e chocolate. Fábio se cansou de correr constantemente ao supermercado para satisfazer seus desejos em constante mudança.
Por volta do 6º mês de gravidez, Fábio começou a perder seu status de marido perfeito. Sem pensar muito, buscou consolo em outros lugares, ou melhor, nos braços de suas colegas de classe que não estavam muito preocupadas com questões de moralidade. A esposa do nosso colega está esperando um bebê, e daí? Não estamos arrastando ele para o altar. Algumas horas de diversão no quarto não são um crime. É difícil resistir quando um cara atraente como ele está recebendo atenção. Como de costume, Mercedes foi a última a saber das escapadas de seu marido. Até então, ela havia sido forçada a tirar uma licença acadêmica por razões de saúde. Uma ultrassonografia revelou que ela estava esperando uma menina. O ginecologista sorriu e pronunciou o veredicto: tão pequenina, mas já lutando pelo controle do seu corpo. Por isso você tem sintomas tão fortes. Normalmente, as mães esquecem as náuseas matinais nesta fase, mas aqui está você, ainda correndo para o banheiro. Sua filha nascerá com uma grande personalidade, guarde minhas palavras. Exausta por sua gravidez, Mercedes decidiu organizar uma pequena celebração familiar. Mas seu marido persistentemente ignorava as suas ligações. Sem pensar muito, ela pegou um táxi para surpreendê-lo. No entanto, no instituto, todos evitavam suas perguntas sobre o paradeiro de Fábio. Sentindo que algo estava errado, Mercedes localizou um dos amigos próximos de Fábio, o encurralou e o obrigou a dizer a verdade. O rapaz não resistiu muito, confessou que Fábio, ainda em aula, havia corrido para o dormitório com Francisca, uma ruiva. Mercedes conhecia seu marido bem demais. Certamente não estavam indo ler Shakespeare. De repente, ela se sentiu enojada, doente e completamente arrasada. Mas não era do tipo que recuava diante da ação. Até a noite, as coisas de Fábio estavam ordenadamente empacotadas esperando junto à porta de seu apartamento alugado. Sem drama, sem acusações, sem tentativas de consertar as coisas, sem últimas chances. Mercedes solicitou o divórcio instantaneamente, explicando firmemente aos seus pais: alguém que te trai uma vez, o fará de novo. E este foi apenas nosso primeiro desafio familiar. O que esperar dele no futuro? O mais engraçado de toda essa história familiar era que Fábio não se importava em desaparecer da vida de Mercedes. Não lhe faltavam admiradoras. Ele facilmente recuperou seu quarto no dormitório e retomou sua vida de solteiro. Tendo sido marido por um curto período, adquiriu alguma experiência e prometeu nunca mais cair nessa armadilha novamente. A situação com a pensão alimentícia também se mostrou incomum. Os pais de Fábio possuíam alguns bens imobiliários, um armazém no centro da cidade que haviam comprado por acaso, mas que não haviam desenvolvido completamente. Sua principal vantagem era sua localização privilegiada, bem ao lado da avenida principal. Este armazém foi oferecido a Mercedes como parte do acordo. A mãe de Fábio deixou clara sua posição: Mercedes, você sabe que meu marido e eu não somos ricos. Este velho edifício em ruínas nos chegou por acaso. Agora pode servir para você e nossa neta. Você não receberá muita ajuda financeira de Fábio no curto prazo. Mas você é inteligente, encontrará uma maneira de fazer uso desta propriedade. Desde então, a vida de Mercedes seguiu pelos trilhos do destino sem Fábio e sem seus pais. Seus futuros sogros pareciam acreditar que com a transferência do armazém, seu papel na criação de sua neta havia terminado. As coisas não eram muito melhores com os próprios pais de Mercedes. Eles viviam a 3 horas da cidade onde ela estudava, atados à sua terra e seu jardim com uma devoção quase fanática. Mercedes não podia se permitir pedir-lhes mais ajuda. Afinal, ao longo de seus estudos, eles haviam pago seu apartamento alugado, traziam regularmente mantimentos para a cidade e alimentavam silenciosamente Fábio junto com ela. A varanda sempre estava cheia de verduras e a despensa repleta de potes de conservas caseiras. Mercedes criaria sua filha sozinha. Depois que Linda nasceu, a vida se tornou um borrão, como cenas de um filme. O que Mercedes mais lembrava eram os pequenos detalhes: seu bebê dormindo no berço, livros didáticos, um despertador, a máquina de lavar no banheiro e a comida para bebê. A jovem mãe se despediu de seu sonho de se formar com as melhores notas. Ela se transferiu para o programa de meio período e conseguiu convencer sua vizinha a deixá-la assumir seu trabalho de limpeza no prédio. Junto com os mantimentos que seus pais traziam, seu salário era apenas o suficiente para subsistir. Então, como um raio do nada, chegou uma carta da administração da cidade.
Mercedes foi convidada para uma reunião na sala número 5 para uma discussão que ela não entendia completamente. Sem saber, ela se dirigiu para lá, sem saber que estava prestes a encontrar seu futuro. Mercedes sempre esteve muito afastada de qualquer negociação com o governo da cidade. A sala 5 revelou-se uma sala de reuniões onde ela se encontrou junto com vários outros proprietários de imóveis no centro da cidade. O tema em pauta era significativo. A cidade planejava construir um grande complexo de entretenimento no coração do centro, com um parque verde e um parque aquático de última geração. Os armazéns e terrenos pertencentes aos presentes iam ser comprados. Não havia contos de fadas com magos benevolentes aqui. Ninguém ia ser caridoso. A Mercedes foi oferecida uma soma muito decente, muito mais do que ela jamais havia sonhado, por seu armazém. E assim, um belo dia ela acordou não em um pequeno apartamento alugado, mas em sua própria casa aconchegante como proprietária de sua própria empresa de limpeza. Seu negócio foi construído através do trabalho duro. No sentido literal, Mercedes completou os primeiros pedidos de limpeza de apartamentos e escritórios junto com sua vizinha. Ela ganhou seu pão diário com suas próprias mãos. Passaram-se 7 anos para que a empresa de Mercedes se tornasse um negócio bem conhecido na cidade. Até então, Linda já estava na primeira série. Mercedes mal via sua filha, que era cuidada principalmente por babás enquanto ela trabalhava para impulsionar seu negócio. Foi um período difícil onde ela teve que escolher entre família e trabalho. Mercedes escolheu este último. Ela não conseguiu equilibrar ambos. Mercedes estacionou habilmente seu carro ao lado da boutique de roupas. O conjunto de joias de turquesa ainda estava em sua mente. Ela queria parecer impressionante para Salomão em seu aniversário de casamento. Ela amava seu segundo marido. Bem cuidada e parecendo magnífica, ela era 8 anos mais velha que ele. Por isso, havia algo especialmente maternal em seu amor, até um pouco protetor. Felizmente, Salomão não sabia que Mercedes o chamava secretamente de seu menino ou seu garoto. Ele se considerava completamente adulto. Havia planejado algum tipo de surpresa exótica para seu aniversário. A única questão era, com que dinheiro essa fantástica celebração seria paga? Se ele a levasse a um restaurante, seu Salomão não era um caçador de fortunas no sentido pleno da palavra. Como advogado de uma pequena empresa privada, certamente não podia ganhar mais que sua esposa, a proprietária de uma rede de 20 locais de serviços de limpeza. Tentar manter o ritmo com uma mulher que estava fazendo crescer seu negócio a tal velocidade não era uma tarefa fácil. Mercedes escolheu um lindo vestido de noite até o chão e também comprou um novo par de sapatos sem se conter. Linda estava em seu 2º ano em um internato na Suíça, e Mercedes e Salomão frequentemente faziam viagens curtas à Europa, esquiando nos Alpes no inverno e à França no verão. Mas essas viagens nunca eram mais longas que 3 ou 4 dias, já que Mercedes não podia se permitir uma ausência prolongada. Ela trabalhava incansavelmente para aumentar sua riqueza. O único luxo em que se permitia indulgir era o design opulento de seu lar, que ela queria que fosse um lugar de conforto e alegria. Sem cores chamativas, apenas simplicidade, calor e facilidade. Mercedes havia construído seu próprio pequeno paraíso pouco a pouco, um lar onde finalmente podia ser ela mesma. Ali, ela deixava cair a máscara de frieza e respeito, transformando-se em uma mulher simples com roupas de casa confortáveis e pantufas fofas com pompons. Salomão sempre se sentia encantado por essas pantufas. Era uma peculiaridade adorável de Mercedes, da qual ele zombava carinhosamente. Todas as suas pantufas eram brincalhonas e fofas, assim como seus pijamas de seda com detalhes bordados ou camisetas com estampas de animais. Salomão tinha um carinho especial por sua camiseta cor de areia com um hamster fofo na frente. Cada vez que Mercedes queria algo dele, ela o saudava em casa vestindo essa camiseta, sabendo que aquecia seu coração. Ela nunca teve reclamações sobre Salomão, nem as tinha agora. Ela nunca duvidou dele. Além da diferença de idade e sua relativa juventude, ele era um marido ideal. Eles se conheceram em uma estação de esqui. Pura casualidade, sem a interferência de amigos ou intermediários. A emoção do esqui, o frio no ar, a velocidade. Mercedes preferia as pistas desafiadoras. Salomão, por outro lado, era um iniciante. Como ele acabou em uma pista vermelha difícil com obstáculos é um mistério. Teria sido melhor se ele tivesse ficado nas mais fáceis, azul ou verde.
Foi sorte que Mercedes não decidisse pegar a pista de diamante negro naquele dia. Salomão, como se diz no esqui, perdeu o controle. Quando Mercedes reduziu a velocidade, viu duas pernas saindo desajeitadamente de um banco de neve, com um gorro laranja brilhante jogado por perto. Depois de confirmar que o esquiador amador estava ileso, ela o ajudou a se levantar e o acompanhou durante o resto da descida. Eles riram em um bar próximo, onde descobriram um amor compartilhado pelo vinho quente especiado. Mais tarde, veio um longo jantar e conversas profundas. Eles se sentiam tão confortáveis juntos como se conhecessem há anos. 2 dias depois, ainda na mesma estação, Mercedes e Salomão se tornaram próximos. Parecia uma combinação perfeita. Salomão até cancelou seu voo de volta, deixando seus amigos para trás para passar mais alguns dias na Itália com ela. O que realmente conquistou Mercedes foi a recusa dele em deixá-la ajudar com qualquer assunto financeiro. Ela o tomou como um bom sinal. E isso só fortaleceu a conexão de que ambos eram da mesma cidade. Naquela época, Salomão estava em seu último ano da faculdade de Direito, enquanto Mercedes já era proprietária de uma constelação de pequenas empresas sob uma marca de serviços unificada. Imersa em seu negócio, ela não tinha tempo para romance ou amor. Ocasionalmente, mantinha relacionamentos curtos e sem complicações, mas sempre perdia rapidamente o interesse nos homens. Muitas vezes ria disso mais tarde com a babá de Linda, com quem havia se tornado inesperadamente próxima. Meu noivo ou não nasceu ainda, ou ainda está na escola. Uma vez que eu resolva todos os meus assuntos financeiros, me casarei com alguém jovem e fresco, costumava brincar. Mercedes acabou tendo razão. Salomão era exatamente esse tipo de homem, ainda não contaminado pelo dinheiro ou pelas mulheres. Apesar de sua boa aparência, era flexível e moldável, alguém que ela podia moldar a seu gosto. Além disso, Salomão estava bem encaminhado para uma sólida educação. Quem não gostaria de ter um advogado astuto como ele em sua empresa? Desde o momento em que se conheceram, Mercedes confiava nele de maneira instintiva. Ele parecia tão familiar, tão fácil de entender. Salomão nunca mencionou sua diferença de idade e até brincava dizendo que pensava que tinham a mesma idade. Quando viu sua casa, não piscou. Depois de se casarem, ele até sugeriu alugar um apartamento no centro, explicando que não queria se sentir como se simplesmente vivesse às custas de sua esposa. Todas essas pequenas peculiaridades dele fizeram com que Mercedes o admirasse ainda mais. Ela se sentia se dissolvendo neste homem, confiando nele como confiava em si mesma. Depois que Salomão se formou, ele a surpreendeu novamente, encontrou um emprego por conta própria e se recusou a se juntar ao negócio dela, declarando seu direito como homem de construir sua carreira com sua própria mente e habilidades. Eles estavam casados há quase 3 anos, e ninguém podia desafiar a fortaleza de sua família. Então, hoje, Mercedes não estava apenas dirigindo para casa, ela estava voando, quebrando as regras de trânsito 2 vezes no caminho. Não havia ninguém na interseção, então por que esperar que o semáforo ficasse verde? Depois de se casarem e de ele terminar sua carreira, Salomão aceitou relutantemente se mudar para a mansão de Mercedes. Sua filha acabará de ir para o exterior para estudar, então agora eram só eles dois, exceto pelo cozinheiro e a governanta que vinham durante o dia. Mercedes e Salomão normalmente só estavam em casa tarde da noite, ambos ocupados com o trabalho durante o dia. Mas após toda a agitação e o estresse, seu lar se tornava seu próprio pequeno universo. Sempre tinham algo para conversar, algo para fazer, formas de relaxar e aproveitar juntos. Se alguém afirmasse que a felicidade conjugal não existia, Mercedes e Salomão teriam argumentado contra sem hesitar. Ao entrar na entrada de sua casa, Mercedes notou as luzes acesas na sala de estar e em seu quarto. Seu coração se aqueceu imediatamente. Salomão provavelmente estava no armário escolhendo algo para sua noite. Ela se perguntou para onde ele planejava levá-la. Ela teria ficado igualmente feliz ficando em casa, só os dois, com velas, uma garrafa de champanhe e um ambiente romântico. Mercedes sempre se assegurava de que Salomão se sentisse como o chefe da família. Ela estava pronta para deixá-lo decidir como celebrariam seu aniversário naquela noite. Salomão a recebeu no topo das escadas e a levou para o quarto, onde a cama estava coberta de coloridas pétalas de rosa. Ao notar a alegria em seus olhos, ele sorriu e disse: "Esta não é a surpresa principal, meu amor. Vê aquele grande envelope na mesinha de cabeceira? Vá em frente, abra-o."
Com entusiasmo, Mercedes seguiu suas instruções. Dentro do grosso envelope rosa, havia um pacote de viagem para dois para um complexo de esqui. Sua viagem dos sonhos. Ela sempre quis esquiar nas pistas da Suécia, absorver toda a beleza natural. Alguns esquiadores experientes entre seus amigos lhe disseram uma vez que a neve lá era especial, brilhante sob o sol, fofa, macia. Esquiar nela era pura felicidade. Mercedes abraçou seu marido, transbordando de alegria. Como você sabia que eu estava tão exausta do trabalho? Que eu estava pensando que precisávamos de uma mudança de cenário. Não parava de imaginar paisagens selvagens com menos tecnologia e mais natureza, perguntou Mercedes. Salomão a beijou na testa e sorriu enquanto respondia: dei uma espiada nos seus sonhos, meu amor. Vi quão corajosa você é nas manhãs quando se prepara para o trabalho, e como essas pequenas linhas de cansaço se formam em seu rosto à noite. Estou tão feliz de poder te dar pelo menos este pequeno presente. Você pode imaginar? É abril lá fora, mas as pistas ainda têm muita neve. Temos apenas 3 dias para fazer as malas. Já reservei nosso voo para sexta-feira. O hotel que Salomão havia reservado estava localizado ao pé de uma montanha. Mercedes se apaixonou por tudo imediatamente: o sistema de passes de esqui bem equipado com 2 dezenas de teleféricos, a coleção de restaurantes e cafés aconchegantes espalhados nos lugares mais inesperados das pistas, e a impressionante paisagem. Em seu primeiro dia, ela notou um cartaz fora de um dos restaurantes anunciando um próximo festival. O ponto alto do evento seria uma divertida e colorida descida pelas pistas nevadas em trajes de banho. O cartaz também insinuava a chegada de algumas celebridades famosas. Durante o almoço, Mercedes riu. Salomão, você pode imaginar um desfile de pessoas esquiando de maiô? Deve haver verdadeiros temerários dispostos a participar de tal espetáculo. Seu marido de repente ficou sério. Com uma figura impecável como a sua, querida, eu ficaria incrivelmente orgulhoso de vê-la nas pistas durante um evento tão selvagem. E imagine como eu aqueceria em nosso quarto depois. Ele fez uma pausa. Mercedes pensou. Ela sempre fora aventureira. Como poderia ter construído sua empresa de sucesso do zero de outra forma? E se realmente esquiar de biquíni seria uma experiência inesquecível, cheia de adrenalina e emoção? Meia hora depois, Mercedes já estava anotando seu nome na lista de valentes participantes dispostos a descer pelas encostas nevadas de biquíni. Salomão não tentou dissuadi-la. Ele sabia que seria inútil. Naquela noite, eles discutiram a próxima aventura durante o jantar. Mercedes, corada de emoção pela animada conversa, de repente olhou para o lado e congelou. Um homem de ombros largos e olhos penetrantes a estava olhando intensamente. Ela sentiu um arrepio, mas o descartou, esquecendo-se rapidamente do estranho. Ismael Martins não gostava deste trabalho desde o início. Algo se sentia errado. Ele sabia bem que um profissional não deveria sentir nada. Mas desta vez, algo o inquietava. E isso era incomum para ele. Ele nunca tratava diretamente com os clientes. Tudo passava através de uma agência que encontrava pessoas dispostas a se livrar de alguém. Surpreendentemente, havia muitas pessoas dispostas a acertar contas de maneira tão cruel. Ismael só aceitava os trabalhos que considerava justificados, onde tal vingança parecia justa. Esta linha de trabalho era misteriosa para o mundo exterior, com suas próprias leis e regras. Um assassino ao estilo de Robin Hood não era celebrado aqui, mas também não era rejeitado. Todos que trabalhavam neste negócio tinham suas próprias queixas com a sociedade, mas não era habitual indagar nos detalhes. A vantagem de Ismael era seu histórico impecável, que lhe rendia os encargos mais delicados. O pano de fundo moral de sua profissão era sombrio. Muitos de seus clientes eram o tipo de pessoas que deveriam ter sido vítimas elas mesmas. A agência nem sequer lhe apresentava tais casos. Sabiam que antes de levar a cabo qualquer veredicto, ele quereria descobrir toda a história, motivos, antecedentes e detalhes ocultos. Ele trabalhava sozinho, vendo-se como uma espécie de justiceiro, um limpador de cidades que só eliminava aqueles que haviam escapado da punição justa, escondendo-se atrás da inocência de outros. Os métodos de Ismael eram muito mais sofisticados do que simples ferimentos de bala ou faca.
Ele nunca compartilhava seus segredos comerciais, mas era evidente que mesmo os legistas mais experientes lutavam para determinar como o corpo em sua mesa de autópsia havia encontrado seu fim. Ele não deixava traços óbvios nas vítimas. O contrato sobre Mercedes chegou como qualquer outro, um pequeno arquivo em seu computador. Mulher, 32 anos, proprietária de uma cadeia de empresas de limpeza. Não foram fornecidos detalhes sobre quem ela havia prejudicado. Ismael começou a reunir um dossiê sobre ela, mas não encontrou nada remotamente criminoso. Por que ela era um alvo? Ele não conseguiu encontrar uma única pista. Então, ele se dirigiu ao norte para observar sua pretendida vítima. As respostas para todas as perguntas de Ismael estavam ocultas na mente de Salomão. Ninguém teria adivinhado que por trás da máscara de um marido amoroso se escondia um monstro calculista que desprezava sua esposa, invejando seu óbvio sucesso. Só almas ingênuas como sua esposa confiante acreditariam que seu encontro na Itália havia sido uma coincidência. Longe disso. Salomão havia planejado e encenado meticulosamente este ato de todos os ângulos. Ele era um esquiador experiente há anos. Fingir ser um amador nas pistas era uma façanha fácil para um jovem astuto e manipulador. A primeira experiência de Salomão como companheiro parasita de uma mulher mais velha veio quando ele estava de férias com seus pais à beira-mar, onde conheceu uma socialite entediada e rica de 30 anos. Ao voltar para casa, ele manteve seu interesse por mais de um ano. O resultado foi bastante favorável. Ele se vestia com estilo, desenvolveu um gosto por objetos caros como relógios e joias. Seus pais nunca questionaram de onde vinha o dinheiro de seu filho. Eles supuseram que ele estava trabalhando em meio período em algum lugar e não indagaram. Por que tudo tinha dado tão certo? Era simples. Salomão era um rapaz bonito que parecia muito mais velho do que era. Culto e eloquente, ele tinha um dom com as palavras. As mulheres se sentiam atraídas por tais pretendentes, alguém que podiam exibir em público sem vergonha. Quando se tratava de dinheiro, as mulheres mais velhas sabiam que era só uma questão de tempo, um jovem como ele logo se estabeleceria no mundo adulto. Na realidade, Salomão passava de uma amante generosa para outra, muitas vezes sendo recomendado de uma para outra. Salomão se inscreveu na universidade na capital regional por conta própria, embora não sem a ajuda de uma de suas admiradoras. Com a mudança de cidade veio uma mudança de círculo social, e ele rompeu todos os laços com suas antigas amantes. Até então, sua conta bancária havia acumulado uma soma modesta. Suas necessidades financeiras estavam cobertas, o que lhe permitia buscar um relacionamento mais permanente, um que lhe desse não apenas migalhas da mesa, mas toda a fortuna de sua parceira. Um ano depois, Mercedes chamou sua atenção. Ele começou a estudar sua vida, seus hábitos, preferências, e até a seguiu a um centro de esqui para aprender em detalhe como ela gostava de relaxar e desconectar. Naquele momento, enquanto Mercedes se sentava no bar com sua amiga à noite, ela mal notava o jovem Salomão. Mas Salomão já havia começado a planejar meticulosamente seu próximo movimento. E executou seu plano de maneira brilhante. Ismael fechou a pasta que continha as informações sobre Salomão. Sua intuição estava certa. A raiz do problema não era a mulher. O fio da traição, como ele suspeitava, conduzia diretamente ao marido de Mercedes. Agora o profissional não tinha dúvidas, o homem por trás da encomenda não era outro senão o próprio Salomão. O que poderia ter levado Salomão a querer que Mercedes saísse de sua vida? Era uma amante. Rancores persistentes? Ciúmes? Como esta mulher falhou em 3 anos em ver a verdadeira natureza do homem que vivia ao seu lado? Ela não parecia tola, mas o amor pode cegar até as mentes mais aguçadas. Esta situação fez Ismael hesitar, algo que nunca havia acontecido antes. Havia algo em Mercedes, uma espécie de inocência, uma vulnerabilidade que Ismael não conseguia conciliar com a fria realidade do contrato. Por que o haviam escolhido, conhecendo seus princípios internos? Qual era a reviravolta nesta história? Enquanto isso, Salomão e Mercedes estavam em uma loja escolhendo um maiô para o concurso. Ela insistia que um conjunto vermelho e preto se destacaria mais contra a neve e os esquis, mas Salomão argumentava que a versão preta e turquesa ficaria impressionante com suas novas joias. Seu raciocínio a convenceu. Mais tarde, de volta ao quarto do hotel, quando ela experimentou o maiô com os brincos de turquesa, ficou claro que seu visual deslumbrante estava completo. Mercedes não temia o frio.
Ela praticava banhos frios há muito tempo, tanto no inverno quanto no verão. Podia lidar com o contraste de temperaturas. Mas hoje, ela não conseguia se livrar da sensação de que esta competição mudaria algo em sua vida. Ela sairia dela como uma rainha, uma campeã vitoriosa sobre qualquer desafio que se apresentasse. Na noite anterior ao grande dia, nem Mercedes nem Salomão ficaram muito tempo acordados. No jantar, ambos estavam inquietos. Mercedes estava ansiosa para saber se seria capaz de completar a íngreme descida. Salomão, por outro lado, podia sentir em seu estômago que seu sonho estava prestes a se realizar. Em breve, ele teria controle total sobre os ativos de sua rica esposa e finalmente se livraria daquelas irritantes pantufas de pompons que entulhavam a casa. Ele havia apostado tudo nisso, e os vencedores não são julgados. Quem jamais suspeitaria que a morte de Mercedes teria algo a ver com ele? O marido enlutado e amoroso sabia muito bem como usar máscaras de todos os tipos. Ismael, no entanto, não perdeu tempo. Em poucas horas, ele elaborou um plano intrincado para a missão. Só que seus superiores não precisavam saber sobre sua engenhosa mudança de planos. Em sua versão dos acontecimentos, Mercedes não seria a vítima final. Salomão seria. E nenhuma ameaça ou consequência dos superiores poderia fazê-lo mudar de ideia. Ele era um homem honesto de coração. Seus colegas, que frequentemente zombavam dele, diziam: Ismael, esqueça esses sonhos tolos sobre o bem vencendo o mal. Esses lemas são para os pobres tolos que não têm nada mais pelo que viver além do entusiasmo. Lembre-se, velho amigo, o dinheiro governa este mundo. Quem paga mais leva o prêmio. Como jovem tenente, Ismael havia ouvido seus colegas mais velhos, mas nunca concordou com eles. Por que se incomodar em ir para a academia de polícia, absorvendo um conjunto completamente diferente de regras? Para ele, o mal tinha que ser punido. Isso era um axioma. Mas a realidade frequentemente se mostrava mais complicada. Os criminosos evidentes evadiam a responsabilidade de alguma forma, enquanto os infratores menores, aqueles que escorregavam apenas uma vez, acabavam atrás das grades por anos. O dia que dividiu a vida de Ismael em um antes e um depois estava de serviço de patrulha com um dos grupos da polícia quando chegou um relatório sobre um motorista claramente embriagado que ia em alta velocidade pela rua central, atropelando pedestres no processo. Eles não podiam acreditar no que ouviam. O ágil e atlético Ismael foi o primeiro a chegar ao local onde o infrator finalmente havia parado. Ele tirou o canalha do carro e lhe deu um forte golpe na cabeça, um nocaute para que finalmente parasse. Funcionou. Enquanto o grupo pedia reforços para atender todas as vítimas, o pai do bêbado ofendido chegou com um general. O criminoso foi levado por ordem do alto oficial e nunca enfrentou julgamento. Ele se safou completamente. Ismael encontrou-se novamente com o filho mimado que havia nocauteado, no bar. O jovem estava mais uma vez se embebedando no balcão, discutindo ruidosamente algo com outros rapazes ricos como ele. Ao ver Ismael, ele fez um beicinho dramático. Ei, pessoal, olhem. Este é o policial nojento que se atreveu a me bater na cabeça. Eles espancaram Ismael por muito tempo, não para machucá-lo gravemente, mas para humilhá-lo. Finalmente, jogaram vários copos de água açucarada nele e atiraram um prato de frutas em seu peito. A mãe de Ismael era farmacêutica. Ele não seguiu seus passos, mas tinha um bom entendimento de remédios. Sua casa tinha de tudo. Ismael pegou o filho mimado e lhe deu uma injeção que fez seu coração parar. Mais tarde, a autópsia não encontrou uma única molécula de nada suspeito em seu sangue. O chefe de Ismael, que sabia que o jovem havia sido brutalmente espancado no bar, o chamou após a morte do rapaz rico e o surpreendeu com as palavras: sei que isso é obra sua, mas não direi nada sobre minhas suspeitas. Você não deveria estar trabalhando na lei, mas prometo que não o deixarei sofrer. Apresente sua carta de demissão agora. É tudo o que tenho a dizer. 2 semanas depois, Ismael recebeu seu primeiro arquivo em seu computador doméstico. Desde então, nunca ficou sem trabalho. Ele nem sabia quem estava por trás de tudo isso. O dia da competição de Maios quase arruinou tudo para os participantes. Ninguém esperava que caísse uma intensa nevasca do céu escuro e nublado em abril. Os organizadores começaram a duvidar se esta aventura prejudicaria os turistas, mas provou-se impossível dissuadir os hóspedes do Resort da Aventura. Apenas 2 pessoas se recusaram a participar da corrida.
Ismael não estava entre eles. Naquela manhã, ele já havia tomado café da manhã, mingau com geleia. Ele estava zombando de Salomão, que estava preguiçosamente cutucando seu omelete no prato. Querido, não entendo por que de repente você perdeu o apetite. Não se preocupe, em meu brilhante maiô, serei a mulher mais bonita entre as que se atreveram a participar desta ousada corrida de esqui. Mercedes também estava alegre. No quarto do hotel, ela trocou várias vezes sua roupa quente que usaria enquanto subia a encosta até a marca de partida. No final, optou por um grosso traje esportivo e uma jaqueta azul brilhante. Novamente, ela provocou Salomão: quando eu ficar de maiô, colocarei essas coisas em uma bolsa e entregarei a você. Me sentarei no vestiário aquecido enquanto você desce rapidamente. Lá você encontrará sua vencedora e a aquecerá imediatamente. Depois da competição, iremos ao bar para celebrar este dia brilhante com nosso vinho quente favorito. Salomão não discutiu com Mercedes hoje. Ele estava assustado. Visões passavam diante de seus olhos, o corpo inerte de sua esposa em um maiô preto e turquesa. Ele não podia explicar por que essas imagens aterrorizantes se alinhavam diante dele neste momento. Não lhe haviam dado a data exata para cumprir seu cruel capricho. Mas de alguma forma, ele sentia que Mercedes lhe sorria pela última vez. A alegre descida começou com entusiasmo. Para sua grande surpresa, Mercedes enfrentou uma dura competição. A multidão fluía pela encosta não como um riacho, mas como um rio de águas caudalosas. Passaram rostos, roupas coloridas, chapéus brilhantes e meias altas tricotadas. Era difícil colocar os esquis descalça. Agora, Mercedes se propôs uma nova tarefa. Ela esqueceu completamente que queria ganhar. Neste momento, ela ansiava por emoções e impressões. Não queria ficar para trás. Queria acompanhar o ritmo dos outros, absorver esta fantástica adrenalina para que Salomão pudesse se orgulhar de sua amada esposa. Em torno de uma das curvas, formou-se uma inesperada solidão ao redor de Mercedes. Todos os competidores haviam se dispersado pela neve. Não havia nenhuma figura a poucos metros. Ela não se queixaria a ninguém de que havia superestimado ligeiramente suas forças e capacidades. Um banho gelado e voar pela neve de maiô provaram ser coisas diferentes. Um leve tremor começou a percorrer seu corpo. Ela sentia muito frio e nem sequer havia coberto metade da distância. Posso fazer isso? Ela se reconfortou. A mulher de repente sentiu uma leve picada no pescoço. A sensação parecia a picada de um mosquito. A última coisa que ela conseguiu pensar antes de perder a consciência foi: uau, mesmo nesta fria primavera, os insetos não dormem por aqui. Que tipo de mosquito poderia me picar assim? Ela não acordou por muito tempo. Em algum quarto, ela jazia em um sofá, aparentemente sob 2 cobertores. Ela não se lembrava de nada e não entendia onde estava. Mas pelo menos a sensação de terrível frio quase havia desaparecido. Embora seus dentes ainda tremessem traiçoeiramente, suas mãos e pés estavam frios. Havia acontecido algo? Onde ela estava? Era isso um sonho? E o que havia acontecido antes disso? Ela tinha pego um resfriado? Tinha febre? Um turbilhão de perguntas girava em sua cabeça. Mercedes tentou se lembrar de algo novamente, mas apenas fragmentos estranhos emergiram: muita neve, muitas cores brilhantes, pessoas apressando-se para algum lugar. Salomão, ela tinha um marido chamado Salomão. Ele devia estar procurando por ela agora. Como ela não havia pensado que ele ficaria preocupado? Mercedes estava prestes a escorregar do sofá, mas por algum motivo seu corpo não obedecia. Então ela reuniu toda a sua força de vontade e fracamente disse: ajuda. Tem alguém aí? Ao ouvir sua voz, a porta se abriu. Uma enorme figura escura apareceu no limiar. Mercedes não conseguiu distinguir nada. Algo também estava errado com seus olhos. A figura se aproximou de seu sofá e disse a alguém: você acordou cedo demais. O medicamento deveria fazer efeito por mais tempo. Você deveria dormir um pouco mais e se aquecer completamente. Agora vou injetar um sedativo e um comprimido para dormir. O homem, Mercedes agora entendia definitivamente que era um homem, desapareceu do quarto por alguns momentos e depois reapareceu. Em suas mãos, ela mal conseguiu distinguir uma seringa descartável.
Ela queria se afastar, impedir que lhe fizesse a injeção, mas estava fraca demais. 1 minuto depois, ela voltou a deslizar para a inconsciência. Salomão, junto com os outros espectadores, recebeu os participantes da competição que haviam completado o percurso nevado. Vozes altas, risadas e saudações alegres enchiam o ar. Todos estavam inspirados e felizes. A amizade venceu na competição, já que os concorrentes desceram a encosta em uma grande multidão. Na linha de chegada, os homens jogavam casacos leves, jaquetas quentes e toalhas fofas sobre os ombros de suas mulheres, o que quer que tivessem para uma ocasião como esta. O festival de cores deveria começar em meia hora. Todos se apressaram para se trocar para poder se juntar ao novo e emocionante jogo. Quando os últimos turistas desapareceram de sua vista e a equipe do resort começou a recolher o equipamento, Salomão colocou uma máscara rotulada com uma cara de luto e se preparou para a ação. Ele entendia claramente que Mercedes não havia retornado da competição. Seu sonho estava começando a se realizar. Mas primeiro, ele tinha que interpretar magistralmente o papel do marido inconsolável. Era hora de começar o primeiro ato da peça que ele havia imaginado. O homem colocou uma máscara de extrema agitação e correu para um funcionário do resort com perguntas. Por favor, me diga, alguém saiu do percurso de esqui no meio do caminho? Não consigo encontrar minha esposa. Houve algum acidente durante o evento? Há câmeras de vigilância ao longo da pista de esqui? Estou ficando louco. O que poderia ter acontecido com minha Mercedes? Eu definitivamente a vi descer com todos os outros. Por que ela não chegou à meta? A administração levou a declaração de Salomão muito a sério. O resort não precisava de uma publicidade sugerindo que não era seguro passar férias lá. Uma operação de busca foi iniciada imediatamente. Logo, turistas voluntários se juntaram aos resgatistas. Uma unidade policial chegou da cidade. Os oficiais estavam entrevistando os participantes da competição de esqui de maiô, e muitos confirmaram que haviam visto a mulher da fotografia por perto nos últimos momentos. Ela usava um maiô muito bonito em tons de turquesa e preto, lembraram as garotas. Para onde ela tinha ido? Onde ela havia desaparecido? Todos lutavam para responder. Havia sido um fluxo constante de esquiadores precipitando-se em costa abaixo, emoção e diversão. Ninguém prestava atenção especial uns nos outros. Supunha-se que fosse entretenimento. Ninguém esperava que algo ruim acontecesse. Salomão atuou como o buscador mais fervoroso. Ele estava interferindo no caminho de todos, pedindo que trouxessem um cão farejador ao local que pudesse encontrar sua esposa desaparecida. Ele estava confuso. A pessoa que o havia conectado com aqueles que podiam ajudar a eliminar Mercedes lhe assegurou que tudo seria feito no mais alto nível. Afinal, eles haviam cobrado de Salomão o dobro pelo trabalho de seu melhor funcionário. Mas se tudo fosse feito como se supunha, então onde havia ido o corpo? Sua esposa não seria declarada morta imediatamente se não encontrassem seu corpo. Este era um obstáculo irritante para seu plano. Quando a noite caiu, a operação de resgate foi suspensa. Até agora, a investigação não havia rendido nada. Perguntaram diligentemente a Salomão se ele havia discutido com sua esposa, se Mercedes era propensa a brincadeiras cruéis, e se ela tinha inimigos. Mas ele apenas secava as lágrimas dos olhos em resposta, insistindo que tinha a melhor esposa do mundo, que nunca brincaria de maneira tão cruel. No terceiro dia da busca, quando esta história começava a parecer bastante mística, um dos voluntários da cidade gritou: "Venham rápido! Olhem o que eu encontrei!" Na palma larga de sua mão jazia um elegante brinco longo com turquesa. Salomão, que se apressou para se aproximar, não podia acreditar no que via. A pedra azul com veios pretos parecia ter escurecido e encolhido. A escuridão havia aparecido no metal prateado. O coração de Salomão afundou. Agora ele estava absolutamente certo de que a ordem havia sido executada à perfeição. O brinco escurecido foi adicionado ao caso como prova material da presença de Mercedes na encosta. No entanto, não encontraram seu corpo, vivo ou morto, nem mesmo após 2 semanas. Salomão aceitou encerrar a busca e retornou à sua cidade natal. Ele aceitou que já não era nem um marido nem um viúvo. Precisava ter paciência e esperar o tempo necessário para herdar e desfrutar da riqueza de Mercedes sem sua presença. Salomão era um sujeito inteligente, interpretando perfeitamente o papel de marido inconsolável.
Não se entregou a festas, não levou mulheres para casa, manteve um perfil baixo e esperou. De acordo com a lei, e Salomão era um advogado decente, se Mercedes desaparecesse em circunstâncias que ameaçassem sua vida, sugerindo sua morte por um acidente, ela poderia ser declarada morta nos tribunais após 6 meses. O testamento que confiava completamente a seu marido Salomão seus bens foi redigido quase sob seu ditado. Ele a convenceu de que tais documentos eram algo que uma pessoa rica sempre deveria ter em um cofre. Todos os seus bens, em caso de sua morte, deveriam ir para seus familiares mais próximos, ele, sua filha linda e seus pais. Mercedes assinou o testamento. Agora, tudo o que ele tinha que fazer era esperar para pôr seu plano em ação. Ele não havia pensado completamente em como se livrar da menina depois. 10 anos não era uma idade para lutar pelo poder na empresa e no lar. Por enquanto, ela ainda era muito jovem. Ele organizaria a tutela sobre ela, que continuasse seus estudos. Salomão não via os pais de Mercedes como um obstáculo para seu enriquecimento. Simplesmente renovaria sua casa na cidade e lhes daria um pouco de dinheiro para despesas. Que continuassem cavando em seu jardim. Eles não poderiam aspirar a mais. Às vezes, Salomão ficava um pouco incomodado por herdar com alguns encargos, mas ele não se livraria da menina e dos idosos. Ele não era um monstro. Haveria o suficiente do que Mercedes havia ganho com seu árduo trabalho. Por enquanto, ele nem sequer havia começado a jogar fora as coisas de sua esposa. Ele embalou todas aquelas pantufas e roupas que o irritavam em uma grande caixa no fundo da despensa. Elas não o incomodariam. Ele cuidaria disso mais tarde. No fundo, Salomão não era um sujeito tolo. Ele assumiu o controle da empresa, anunciando aos funcionários que até que todas as circunstâncias e consequências fossem esclarecidas, ninguém seria demitido. Tudo continuaria funcionando como antes. Depois de chorar pela boa governanta, os funcionários voltaram a seus trabalhos. A clientela estava estabelecida, a máquina podia continuar funcionando. A vida sempre continua. Como sabemos, não há pessoas insubstituíveis. Ismael estava ao lado do fogão, fervendo caldo de galinha para Mercedes. Ele sabia com certeza que seria a melhor comida reparadora quando ela recuperasse a consciência. Como ela pôde pensar em esquiar de maiô sem nenhum treinamento prévio? Tais experimentos eram melhores após alguns ensaios, testando as próprias habilidades. Ela era uma mulher extraordinária. Havia construído um negócio tão grande do zero, sozinha, sem a ajuda de um homem ao seu lado. Ismael gostava dessas mulheres audazes, não apenas belas superficiais que só sabiam posar na frente de um espelho, mas personalidades corajosas e decisivas. Ele não poderia cumprir a ordem e sabia que agora seria punido. Este era o primeiro fracasso em sua história profissional. Atrás dele, houve um sussurro e ele se tensionou instantaneamente como um predador se preparando para atacar. Ele se virou suavemente e em silêncio. Mercedes estava no limiar da cozinha, seu corpo envolto em um dos cobertores. Seus olhos azuis estavam cheios de determinação. Ela foi direto ao ponto: "Posso perguntar onde estão minhas roupas?" Ismael sorriu. "Se você se refere ao seu maiô e às meias até o joelho, eu as lavei e sequei. Você gostaria de vesti-las?" Mercedes ficou atônita. O que estava acontecendo? Como ela havia acabado nesta casa sem nem mesmo roupas? Quem era este homem? A última pergunta que passou por sua mente, ela expressou imediatamente: "Por favor, me explique quem é você e com que direito me mantém aqui. Acha que não encontrarei uma maneira de lidar com você? Está enganado. Seu marido me contratou para me livrar de você", Ismael disse sem rodeios. Mercedes congelou. Seu rosto revelou que um processo de pensamento ocorria em sua mente. Emoções contraditórias começaram a se mostrar em seu rosto. Ismael aplaudiu em silêncio. Que força de vontade! Ela não estava fazendo uma cena, não o atacava, e não negava imediatamente esta revelação chocante. Após alguns minutos, Mercedes falou em voz baixa: "Você tem provas das suas palavras?" Ismael assentiu em silêncio e então lhe apresentou um ultimato: "Vou fornecer provas do que disse, mas primeiro você precisa se vestir e beber o caldo que fiz para você. Sua condição ontem não era ideal. Você precisa se recuperar e recuperar forças." Estudando cuidadosamente o dossiê sobre Salomão, ela disse: "Não pode ser.
Mercedes se retraiu. Doía tanto que nem mesmo haveria palavras em uma lista de epítetos necessários para definir seu estado. Ismael tentou não perturbá-la, deixando-a processar tudo. Simplesmente não podia ser. Como ele poderia fazer isso? Salomão nunca a amou. Mas ele havia interpretado tão bem o papel de marido perfeito. Em quem se poderia confiar neste mundo? Então, resultou que todos estávamos sozinhos. Não deixe ninguém se aproximar, e então não se queimará o coração. Algumas semanas depois, Mercedes havia se acomodado completamente na casa isolada que Ismael alugara para sua operação. O dinheiro por Mercedes já havia começado a entrar em sua conta, mas o homem sabia que seus chefes não eram tolos. Se Mercedes decidisse ressurgir dentre os mortos, o que era provável, ele não estaria em uma boa posição. Ele poderia se tornar um alvo para alguém entre seus colegas. Ele ainda não sabia se era possível desaparecer de um mundo assim. Estava disposto a dar tudo o que havia economizado e ganho ao longo dos anos por esta mulher. Mas ela quereria ficar com alguém como ele? Mercedes não estava pensando em assuntos românticos de forma alguma. Embora tenha chegado a uma conclusão para si mesma, nunca mais confiaria em nenhum homem. Ela esclareceu sua suposta relação com Ismael no dia seguinte após recuperar a consciência, sem cerimônias. Ainda não consigo entender suas intenções em toda esta história. Qual é o seu interesse pessoal? Espera que eu te pague mais do que lhe prometeram por mim? Agora não tenho nada. Estou desaparecida, morta, perdida. Mesmo que ainda não tenham me declarado assim. Nem sei como tudo isso terminará para nós dois. O homem respondeu honestamente: se eu fosse você, não me apressaria em ir até seu marido para puni-lo agora mesmo. Seu retorno deve ser encenado no mais alto nível. Lembro que um sábio disse uma vez: o principal é a capacidade de manter a pausa. Quanto melhor o ator, mais longas serão suas pausas. Isso é do teatro, entendeu imediatamente Mercedes. Exatamente. Seu Salomão provou ser todo um ator nesta peça familiar. Agora é sua vez. E deveria ser o mais impactante possível. Mercedes estava inquieta. Ela não sabia o que inventar. Então, fez a Ismael uma pergunta inesperada: você pode fazer documentos para mim sob outro nome? Quero voar para ver minha filha. Lá, curarei minhas feridas emocionais e me prepararei para meu encontro com Salomão. Ah, mais um detalhe. Em casa, no meu escritório, há um esconderijo. Contém uma soma considerável de dinheiro em euros e dólares. Eu costumava brincar um pouco com as taxas de câmbio dessas duas moedas caprichosas. Com minha intuição econômica, consegui obter alguns ganhos. A quantia não é tão grande, então Salomão nunca mencionou. Simplesmente está lá. Neste momento, esse dinheiro será suficiente para minhas necessidades. Ismael sorriu com ironia. Não só não sou um nobre cavalheiro, como você também me empurra para o roubo. Que reviravolta dos acontecimentos. Mercedes sorriu. Por alguma razão, ela estava certa de que este homem lidaria com tudo com precisão, sem erros. Que curiosos eram os giros do destino. Neste momento, Ismael era provavelmente o único aliado em sua situação. Ela se sentia protegida ao seu lado, algo que nunca havia experimentado com Fábio ou Salomão. Uma semana depois, Ismael trouxe para Mercedes o dinheiro e um novo passaporte. Sim, este homem sabia como surpreender. 3 dias depois, Mercedes já estava admirando a Catedral de Zurique e abraçando sua filha linda. Ela estava nas nuvens, já que desta vez sua mãe estava de visita por um longo tempo. Logo ela celebraria seu 11º aniversário, então Mercedes explicou facilmente sua visita repentina à filha. A mulher ficou imensamente surpresa que Salomão não tivesse dito à menina sobre o desaparecimento e possível morte de sua mãe. Que tipo de pessoa era ele? Abandonar a filha de sua esposa durante um momento tão difícil? Não explicar nada, esconder-se como um avestruz com a cabeça na areia, aparentemente esperando que as autoridades judiciais anunciassem oficialmente a morte de Mercedes? 10 dias depois, Ismael se juntou a Mercedes, trazendo-lhe um presente incrível, seu brinco perdido de turquesa. Estava vibrante novamente, como se a joia também pudesse ser feliz. Só Deus sabia como ele havia conseguido recuperar o adorno que havia sido designado como evidência.
Ele nunca havia contado a ninguém sobre os segredos de sua experiência criminal. Tudo isso se sentia um pouco amargo. Ambos entendiam que Ismael havia assumido um risco por Mercedes. Mas nunca discutiram isso. De repente, Mercedes percebeu que havia quebrado a promessa que havia feito a si mesma. Ela havia começado a acreditar novamente. Ela acreditava em um homem que mal conhecia, que substituía palavras por ações. Ele delineava a situação com clareza, encontrava saídas e agia. Mercedes nunca havia encontrado um tipo de homem assim antes. Era algo novo para ela. Ismael lhe disse que Salomão estava à espera, claramente esperando que sua esposa fosse declarada falecida para poder aquecer suas mãos sobre sua herança. Por dentro, Mercedes estava dilacerada por contradições. Se decidisse ir até o fim, teria que renunciar completamente a Ismael. Isso significaria tanto um colapso profissional quanto pessoal para ele. Mas se ela escolhesse deixar as coisas seguirem seu curso, voltar tranquilamente à sua vida fabricando alguma história plausível sobre seu desaparecimento, Salomão escaparia da punição. Ela poderia ficar sem nada. Mas ainda assim, o que deveria fazer? De que lado deveria ficar? Às vezes, parecia a Mercedes que ela não estava vivendo esta situação, mas sim observando-a se desenrolar da linha lateral, como uma série cativante cuja segunda temporada ainda não havia sido feita e cuja primeira temporada havia terminado em incerteza. Ela não conseguia compreender totalmente o que pensava de Ismael. Não acreditava completamente que ele fosse realmente um mercenário. Eles não deixam ninguém entrar em suas vidas, certo? Pelo menos é o que sugerem os romances e filmes de detetive. No entanto, aqui estava um homem normal, até diria agradável e inteligente, imperturbável e não muito falante. E isso lhe parecia atraente. Mercedes, Ismael e Linda passeavam por um pitoresco resort. Fazia sol, como costumava ser no resort onde ela estivera nas pistas de esqui com Salomão. O pensamento cruzou sua mente novamente: meu marido é um magnífico ator. Uma vez, em um pequeno restaurante, eles haviam visto uma festa informal com estrelas do show local. Alguém estava celebrando seu aniversário em um pequeno círculo. Mercedes viu seu cantor favorito em uma mesa. Se ao menos eu pudesse conseguir o autógrafo do meu ídolo. Adoro ouvir suas canções. Sem realmente ouvi-la, Salomão desapareceu. 5 minutos depois, voltou com um monte de folhetos promocionais emprestados de um garçom. Cada folha de papel levava o autógrafo que ela tanto desejava. Salomão fez tudo isso só para depois se livrar dela e ficar com seu dinheiro? Incrível! No dia antes de sua partida, Ismael levou Mercedes e sua filha a uma colina com vista para uma cachoeira. Depois de passear pelo castelo medieval, passaram muito tempo em um restaurante local e então foram comprar lembrancinhas. Mercedes seguia Ismael como uma sombra, pensando: uau, que grupo formamos, um mercenário, uma estudante universitária e uma faxineira de alto escalão que trocou seu esfregão por um terno de negócios. Naquela noite, Mercedes tomou sua decisão. Agora ela estava pronta para enfrentar Salomão. Salomão estava triunfante. Ele não esperava tal resultado nem em seus sonhos mais loucos. O tribunal acabava de declarar oficialmente Mercedes falecida. A data foi estabelecida para o dia em que ela não retornou da corrida de esqui no festival. Não poderia ser melhor. Agora ele podia ir ao notário e finalmente ouvir o testamento. Ele já havia providenciado para que a pequena Linda e os pais de Mercedes não estivessem presentes neste procedimento. Ele os informaria de tudo mais tarde. No escritório do notário, Salomão estava sozinho, mas o notário ainda não havia começado a ler o testamento. Era como se ele estivesse esperando por alguém ou algo. Mas o evento ou a pessoa estava atrasado. Quando a espera se tornou artificialmente prolongada, Salomão voltou a colocar sua máscara de tristeza e, com uma voz quase soluçante, disse ao notário: "Isso está me machucando muito. Minha esposa acabou de ser declarada falecida ontem. Já está tudo acabado. Não tenho mais nenhuma esperança. Mas decidi suportar esta formalidade de leitura do testamento, já que é o que se exige. O que estamos esperando? Quer amplificar minha dor ainda mais, me fazer sentir a tragédia do momento mais uma vez?" Ele não ouviu como a porta atrás dele se abriu quase em silêncio e uma mulher entrou na sala. Mas reconheceu claramente seu aplauso prolongado e sua voz: "Meu Deus, Salomão!
Não fazia ideia de que você fosse um ator tão talentoso. Só espero que não desmaie de choque ao me ver voltar dentre os mortos. Alguém tinha que fechar as cortinas nesta história, então por que não a personagem principal? Que verbo poderia descrever melhor o estado de Salomão? Qualquer um serviria, ele estava atônito, paralisado, aturdido, derribado, em choque. Mercedes estava viva. Enquanto isso, sua esposa continuava: é hora de tirar a máscara, meu querido. Só um menino ingênuo como você poderia pensar que eu não veria através dos seus planos. Intencionalmente atrasei minha aparição. Queria observar como você estendia suas mãos gananciosas para minhas posses, como se comportaria. Mercedes caminhou triunfante até a mesa, pegou o testamento do notário e o rasgou em pedaços. Em alguns minutos, vou redigir novos documentos, Salomão, e seu nome não estará neles. Não lhe contei o mais importante: estou te deixando ir. Não ouse se aproximar da minha casa e profaná-la com sua presença. Não vou te mandar para a prisão, só vou te deixar pobre de novo. E se algum dia eu descobrir que você se agarrou a outra mulher, estarei observando sua vida. E isso é pior que a prisão, querido. Essa será minha punição para você. Agora, saia. Salomão se levantou da mesa. Ele estava esmagado, derrotado. Às vezes, a morte moral é muito pior que a morte física. Ele compreendeu que diante dele se estendia o vazio e o esquecimento. Ismael estava esperando Mercedes fora do prédio de escritórios. Ele não a acompanhou ao escritório do notário, achando que seria inapropriado estar lá. Quando a mulher saiu, ele se aproximou dela, inseguro sobre o que fazer a seguir. Eles estavam se despedindo para sempre ou se veriam novamente? Ele não podia se enganar, havia compreendido há muito tempo que amava. Pela primeira vez em sua vida, de verdade, não lhe importava se ela tinha dinheiro ou não. Ele só queria que ela lhe permitisse ficar por perto. Ele ganharia dinheiro novamente, mas não da maneira como havia feito antes. Mercedes atravessou a rua com passo decidido. Ela se sentou ao lado de Ismael em um banco. Olhou-o nos olhos: obrigada por tudo. Você se tornou um amigo verdadeiro e confiável para mim. Ele se virou para ela e implorou: por favor, espere por mim. Vou liquidar todas as minhas dívidas no trabalho e voltarei para você. Você se tornou tudo para mim durante este tempo. Mercedes sorriu calorosamente. Ela segurou sua cabeça, puxou-o para perto e o beijou. Vá e certifique-se de voltar. Eu te esperarei.